Uma realidade incontestável. Tarcísio de Freitas só existe politicamente, neste momento, por causa do Jair Bolsonaro. A família Bolsonaro sabe disso e está cobrando do governador de São Paulo uma postura de defesa incondicional dos interesses dos Bolsonaros. Olha só essa matéria do site Metrópolis, publicada neste domingo, 27 de julho. Eduardo Bolsonaro dispara críticas após fala de Tarcísio sobre tarifas. Vou ler aqui um trechinho dela. O Eduardo Bolsonaro, deputado federal, criticou indiretamente o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em publicação nas redes sociais neste domingo, 27 de julho. Abre aspas, olha o que o deputado escreveu. Desconfie de quem se mostra preocupado com a tarifa Moraes e não fala dos presos políticos ou crise institucional, ignorando a carta de Trump que é expressa na solução do problema, fecha aspas, disse o parlamentar, entre aspas, autoexilado nos Estados Unidos, sem citar nominalmente o governador, mas fazendo uma referência ao discurso dele feito no dia anterior. É preciso levar em consideração dois trechos desse tweet do Eduardo Bolsonaro, que é uma indireta ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O primeiro, tarifa Moraes. Ele disse, com todas as letras, que essa taxação, esse tarifaço do Trump tem a ver com a atuação da justiça brasileira através do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, ele quer que um processo judicial seja barrado com a interferência de um presidente de uma nação estrangeira, neste caso Donald Trump. Outro ponto, abre aspas, a carta de Trump que é expressa na solução do problema, fecha aspas. Aqui o Eduardo Bolsonaro deixa bem claro que, segundo as palavras dele, é claro, se tiver a anistia e o Bolsonaro recuperar os direitos políticos, acabou o tarifaço. Então é uma chantagem a nível internacional. Lembrando que o Tarcísio de Freitas estava com um bonezinho em apoio a eleição do presidente Donald Trump. O Eduardo Bolsonaro deixou claro, o Tarcísio de Freitas, na visão dele, tem que abandonar completamente a agenda econômica e aderir integralmente à agenda do Bolsonaro. Esse é o ponto. Olha só esse tweet da página Alan dos Panos. Vou colocar aqui para vocês agora. Olha só o que essa página, que é crítica ao bolsonarismo, escreveu, abre aspas, salve o Bolsonaro. A economia a gente vê depois, fecha aspas. É uma ironia, ao que os bolsonaristas diziam no momento da pandemia, em que eles defendiam que não deveria paralisar o Brasil e colocar todo mundo na linha de perigo de contrair a Covid e morrer para não paralisar o sistema econômico, já que eles estavam criticando aqueles que diziam: vamos resolver o problema de salvar vidas e depois nós vamos resolver os problemas econômicos. Porém, agora, o que acontece? Os bolsonaristas radicais e a família Bolsonaro exigem que o Brasil abra mão de salvar a sua economia para salvar o Bolsonaro. E aí, olha o que o Eduardo Bolsonaro escreveu no Twitter, e essa escrita foi printada e publicada pelo perfil Alan dos Panos no X, no Twitter, que disse o seguinte, palavras escritas pelo Eduardo Bolsonaro, abre aspas, ninguém quer um país próspero economicamente ao custo do sofrimento de pessoas inocentes, fecha aspas. Ele está dizendo que pessoas inocentes são aquelas e aqueles vândalos que depredaram os prédios dos três poderes para tentar abrir o caminho para um golpe de Estado em que o governo seria o pai dele, o Bolsonaro, junto com alguns setores das Forças Armadas, na imposição de uma ditadura, algo que está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal. E é justamente, está sendo investigado pela Polícia Federal e julgado pelo Supremo Tribunal Federal, e é justamente esse o propósito do tarifaço do Trump contra o povo brasileiro. É claro que tem a questão econômica, logicamente, mas o Trump usou como desculpa a condenação provável que virá para cima do ex-presidente Bolsonaro, que pode inclusive levá-lo para a cadeia. Neste momento ele já está usando tornozeleira eletrônica. E é importante lembrar que ele está calado, em silêncio, porque não tem coragem de enfrentar a situação.
o Lula enfrentou e não deixou colocar a tornozeleira nele. Foi homem, foi macho. O Bolsonaro deixou colocar a tornozeleira e fica chorando agora por todos os cantos. Se ele fosse um político corajoso, ele ia peitar essa decisão do Moraes. É claro que isso ia custar a liberdade dele, ele iria para a cadeia, mas politicamente falando, ele iria faturar muito com isso. O Lula enfrentou, saiu da cadeia, disputou a eleição presidencial, venceu o Bolsonaro. E é claro que teve, né, os 2 mandatos anteriores, que melhorou a vida do povo brasileiro e ajudou realmente nessa terceira vitória do presidente Lula, claro. Mas essa atitude de coragem também fez com que muitos brasileiros sentissem firmeza, né, no presidente Lula e votassem nele de novo, dando a ele o terceiro mandato. Se o Bolsonaro continuar com essa posição de covardia, ao que tudo indica, ele vai perder sim muito capital político. Mas olha só, amigos e amigas, essa é a declaração do governador Tarcísio de Freitas que irritou o Eduardo Bolsonaro. Vamos lá. A gente tem feito várias simulações e o efeito pode ser muito severo de fato, né? Do ponto de vista de economia, do ponto de vista de PIB, de massa salarial, do ponto de vista de emprego. Então a gente está vendo que isso pode trazer um efeito que pode variar de 0,3% a 2,7% do PIB. A gente pode estar falando de 44 mil a 120 mil empregos a menos. Isso eu estou falando só do cenário de São Paulo. 120 mil empregos a menos não é brincadeira. E o Eduardo Bolsonaro, né, dizendo que não é necessário preocupar com a economia, e sim com os bolsonaristas condenados pela justiça. Se teve injustiças, esse problema deveria ser resolvido internamente, e não com a interferência de um império, no caso o império estadunidense, não com a interferência de um governo estrangeiro, no caso o Trump, a quem o Eduardo Bolsonaro chamou de meu chefe. E o próprio presidente Bolsonaro falou que era apaixonado por ele. É viralatismo extremo. Mas veja só, amigos e amigas, por que o Trump se interessa em salvar a pele do Bolsonaro? A resposta foi dada pelo colunista da Folha de São Paulo, Celso Rocha de Barros, no podcast Foro de Teresina, da revista de Piauí. Vamos ver o que disse o colunista Celso Rocha de Barros. Faz muito sentido o que ele disse. Vamos lá. Se você perguntar por que o Brasil foi taxado mais do que os outros, a resposta é a seguinte: porque só aqui o Trump sabia que haveria uma quinta coluna que apoiaria a agressão americana e dificultaria a resposta do governo brasileiro. Trump basicamente olhou para um país que viu que ele tinha um movimento poderosíssimo, com voto pra cacete, que apoiaria ele se ele sacaneasse o país. Ele pensou, bom, isso eu não vou achar em nenhum outro lugar do mundo, então eu vou entrar aqui. E aí ele veio aqui pedir tudo que as empresas americanas sempre quiseram contra o Brasil. Pix, agronegócio, Embraer, e contando que vai ter uma parte da política brasileira que vai apoiar ele enquanto ele saqueia a economia brasileira por interesses políticos inconfessáveis, que são os bolsonaristas, né? Pois é, os bolsonaristas entreguistas querendo entregar o Brasil de bandeja a preço de banana para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Isso é totalmente errado, isso não é coisa de patriota, isso não é coisa de nacionalista, isso é coisa de entreguista. Por isso, neste momento, é provável que sim, o presidente Lula cresça politicamente, recupere seu capital político ao ponto de, na eleição de 2026, ser eleito pela 4ª vez presidente da República do Brasil. Olha só, o jornal britânico Financial Times publicou um artigo dizendo que esse tarifaço do Trump ajuda muito mais o Lula do que o Bolsonaro. Tá aqui, né, a BBC News fez uma matéria sobre isso e ressaltou este fato. O colunista Edward Luce, do Financial Times, criticou, né, o Donald Trump num artigo que se diz, cujo título é Trump, e que se diz, não, um artigo cujo título é Trump, imperador do Brasil. Ele argumentou que essas tarifas aí de 50% impostas pelo governo estadunidense contra o Brasil são contraproducentes, ou seja, não vai produzir bons resultados. O Trump, segundo o colunista Edward Luce, vai punir o sistema legal de uma democracia irmã, já que os Estados Unidos e o Brasil são considerados democracias irmãs, segundo este artigo do Financial Times, por aplicar a lei. O sistema de justiça brasileiro, com todas as suas falhas, é um problema do Brasil, não é um problema dos Estados Unidos. Isso é o que pensam, né, logicamente, todos os que defendem o Brasil como uma nação
soberana. Então, essa crítica do Trump às investigações contra o Bolsonaro e essas sanções e esse tarifaço acaba fortalecendo o presidente Lula, porque vai prejudicar setores, segundo essa coluna, que tradicionalmente apoiam o Bolsonaro. E sabe-se lá se vão continuar apoiando, uma vez que a atuação da família Bolsonaro é uma atuação contra as empresas brasileiras que vão sofrer com este tarifaço, inclusive com a possibilidade de 120 mil demissões somente no estado de São Paulo, conforme afirmado pelo governador de São Paulo, eleito com a ajuda do Bolsonaro. É verdade, o Tarcísio de Freitas, que tem que se preocupar muito mais neste momento com a situação econômica do estado do que com a sua fidelidade à família Bolsonaro. No momento, Tarcísio de Freitas está totalmente perdido e não sabe o que fazer. Agora, a realidade é o seguinte, é necessário, né, uma união nacional realmente, e nessa união o governo federal tem que estar junto. Aliás, essas negociações passam pelo governo nacional, pelo governo federal. Não adianta atacarem o presidente Lula. Tem que ter, né, uma união e buscarem uma solução para este grave problema. Para finalizar aqui, meus amigos, minhas amigas, né, já o tarifaço foi confirmado e o Guilherme Cortez, que é um deputado do PSOL, disse o seguinte, abre aspas, no seu Twitter, né, no seu X, na sua rede social X. O secretário de Comércio americano confirma a tarifação no Brasil a partir de agosto. Eles não quiseram sequer negociar com o governo. O bolsonarismo conseguiu o que queria. Sacrificar o país todo para salvar um bandido. Inimigos da pátria, fecha aspas. O resumo da coisa toda é esse, né? Eles estão sacrificando o país para tentar salvar o Bolsonaro, que não será salvo. A condenação, ao que tudo indica, virá e ele já está inelegível, não vai participar da eleição do ano que vem. E vamos ver qual será o capital político da família Bolsonaro na eleição do ano que vem, já que eles estão atuando para prejudicar a economia nacional. E quem votar neles estarão votando contra os interesses do Brasil. Este é o canal A Voz do Cerrado, meus amigos, minhas amigas. Eu sou Flávio Rezende. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixa aí seu comentário dizendo o que você acha de tudo isso, com uma crítica ou uma sugestão também. E, por favor, compartilhe este vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.